E hoje nós vamos continuar refletindo na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós vamos ler apenas 6 versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. É um texto que muitas vezes é negligenciado, muitas vezes as pessoas passam por Atos e aí pula essa parte, esse trecho, justamente por ser um texto com bastante informação a respeito de viagens, as viagens de Paulo. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o que esse Paulo fazia durante as suas viagens. Atos capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Encontramos aí? Então acompanhe a leitura, por favor. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento, nos alimente com a Tua palavra, Pai, a fim de que a Sua vontade se faça em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que sejamos submissos à Tua palavra, submissos ao Senhor, a fim de que tudo corra segundo a Sua vontade em nosso viver, a fim de que as nossas vidas glorifiquem a Ti, Pai, a fim de que outras pessoas se acheguem ao Senhor por meio do nosso testemunho. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome e suplicamos, fica conosco, dá-nos a direção por meio do Teu Santo Espírito. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Quando nós lemos esse texto, esse pequeno texto, o versículo 1 e 2 chama a nossa atenção, logo de cara. O versículo 1 e 2 fala a respeito desse Paulo que está viajando pelas regiões ali da Macedônia, pelas regiões da Ásia Menor também, como era conhecida, e ele está levando a palavra de Deus para aquelas regiões. Fica claro, fica evidente que Paulo faz um retorno. Ele vai passar agora naquelas regiões onde ele já passou. E aí 2 palavras chamam a atenção logo aqui no versículo 1 e 2. A primeira, encorajá-los, logo aí no versículo 1. Talvez na sua versão esteja escrito exortando-os. É uma palavra também que é usada para encorajar, porque exortar não é só chamar a atenção, não é só puxar a orelha, é também motivar, é também encorajar, é também fazer com que nasça dentro do coração de uma pessoa a coragem necessária para continuar a caminhada. Encorajar é justamente isso, é fazer com que a outra pessoa tenha coragem, fazer com que o outro fique motivado, fazer com que o outro dê um passo adiante. E chama atenção essa palavra, encorajar ou exortar, de acordo com a sua versão. Eu estou lendo na versão NVI. E aí em seguida no versículo 2 diz que viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Então em seguida se repete essa palavra também
nesse mesmo sentido. E olhando para esse texto, eu gostaria de aqui encorajá-los também. Eu gostaria também de motivá-los, de exortá-los, de fazer aquilo que Paulo estava fazendo também. Nós vemos aqui o desprendimento de Paulo. Ele está constantemente levando o Evangelho, ele está constantemente indo de uma cidade para outra, ele está constantemente passando por todo tipo de luta, tribulação, dificuldade, mas está sempre levando o Evangelho, está também encorajando outros. E a pergunta que fica é: encorajando outros a quê? Enquanto eu escrevia, ou enquanto eu pensava a esse respeito para lhes trazer a palavra de Deus, eu fiz uma lista com várias coisas assim que eu podia dizer para encorajá-los, para motivá-los. E depois de escrever essa lista, eu peguei e rasguei essa lista, porque essa lista dizia respeito daquilo que nós pensamos como motivação. Infelizmente nós pensamos de motivação elogios, palavras doces, palavras que trazem algum tipo de conforto ao coração. Nós pensamos em coisas do tipo: segue o seu coração, vai em frente, você vai vencer, você consegue, você tem a força. Parece até aquele desenho antigo, né, do He-Man. Eu tenho a força. Você consegue tudo aquilo que você deseja, você pode tudo aquilo que você crê. E aí no final de escrever a lista, eu rasguei a lista, porque isso não tem a ver com o Evangelho, não tem a ver com o que Paulo fazia e com o que Paulo dizia. Na realidade não tem nem muito a ver com o que Deus diz ou Jesus diz ao respeito de encorajar as pessoas. E aí eu queria trazer então aquilo que realmente a palavra diz aos nossos corações, aquilo que é luz para os nossos caminhos, aquilo realmente que é lâmpada para os nossos pés, aquilo que faz diferença na hora da tribulação. Porque é muito bonito você dizer para uma pessoa: segue o seu coração quando tudo vai bem. É muito bonito você dizer: tudo vai dar certo quando tudo vai bem. É muito bonito você dizer: não, você tem a força, você tem o poder, quando tudo vai bem na vida dela. Isso é fácil e descomplicado de se dizer. Complicado é dizer quando a mãe perdeu um filho, dizer para ela: vai dar tudo certo. Complicado é dizer: não, continua confiando, porque você tem o poder. Quando a pessoa perdeu seus filhos, perdeu seu marido, perdeu sua esposa, perdeu seus pais, aí a coisa complica, aí que a coisa entra em dificuldade. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e tenta passar uma imagem de que nós não podemos passar por lutas ou dificuldades ou tribulações no momento de encorajar uma pessoa. Isso é um grande defeito nosso, isso é um grande problema nosso, não admitirmos que nós, homens e mulheres de Deus, passamos por tribulações e podemos passar por tribulações e ainda assim manter a nossa fé. Então eu separei alguns textos específicos para trazer para nós essa motivação verdadeira, a motivação que realmente cria em nós a coragem para lutar mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade. Não a motivação das horas boas, não a motivação daquele que já tem um carro, 2 carros e quer comprar o terceiro, e você diz para ele: vai lá, vai em frente, você consegue. Não é esse tipo de motivação que Paulo apresentava àqueles homens e mulheres os quais ele visitava novamente. Então eu queria trazer justamente isso à tona. E a primeira coisa que eu quero lhes lembrar é a motivação que Josué recebeu da parte de Deus. Da parte de Deus, Josué recebeu algumas palavras específicas. E aí eu te convido a ir até Josué, capítulo de número 1, versículos 6 a 9, onde o primeiro trabalho motivacional é realizado para que Josué, aquele que iria conquistar a terra prometida, pudesse se voltar para algumas coisas, alguns detalhes específicos, um direcionamento muito claro da parte de Deus para a sua vida. Josué capítulo 1, versículos 6 até o 9. Amém? Seja forte e corajoso,
porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavras bonitas, instruções preciosas. E começa dizendo justamente sobre essa questão de ser forte. Repare que não diz você é lindo, não diz você é maravilhoso, não diz você vai alcançar todos os seus planos e objetivos, basta você sonhar. Campeão, vencedor, Deus te dá asas. Não é isso que está dizendo. Está dizendo para você ser forte. É necessário ter força. É necessário estar preparado. A vida te derruba se você deixar. A vida te põe no chão, ela te pisa. Se você não criar dentro de você, se você não ter em você força, é necessário que você crie força. Imagine uma pessoa que vai erguer um grande peso, 100 quilos. Mateus está malhando, vocês já repararam isso, né? Ele já ganhou alguns quilos ali, a força dele está aumentando. Para isso é necessário treino, é necessário dedicação, é necessário que a pessoa se aprimore. Da mesma maneira, para passar pelas dificuldades da vida, é necessário treino, é necessária dedicação, é necessário que a pessoa se aprimore, para que ela ganhe força mental, força psicológica, para aguentar os embates da vida, força espiritual, força vinda de Deus, do próprio Deus. É necessário ser forte, mas é necessário também ser corajoso. Porque tem gente que é forte, né? Você olha assim e fala, meu Deus, isso é uma montanha, puro músculo. Mas na hora da dificuldade se acovarda, se esconde atrás da esposa, empurra a esposa para o perigo e vai para trás. Tem gente que é assim, é forte, mas não tem coragem, é tímido, é covarde. Então é necessário ser forte, mas também ser corajoso. E como eu faço isso? Como eu exercito essa força e essa coragem que eu preciso ter? O texto nos responde. É necessário meditar na palavra de Deus de dia e de noite. É necessário se voltar para a palavra de Deus e não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E eu vou te dizer que isso é tentador de se fazer, ainda mais no nosso tempo, onde nós vivemos esse tempo tão estranho, esse tempo tão complicado, onde é dito a respeito de autoajuda, onde você sempre está esperando que alguém te dê um abraço, um tapinha nas costas e lhe diga, não, tudo vai passar. E se não passar? E se a luta amanhã estiver na minha frente ainda? Você garante as suas palavras quando você diz isso? E se amanhã eu acordar e a luta estiver na minha frente ainda, o que eu faço? E a palavra de Deus diz, seja forte e corajoso. Continua meditando na palavra de Deus, de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. É justamente isso que Deus te incentiva a fazer. Continuar caminhando, continuar trilhando o caminho que Ele colocou para você. E no meio desse caminho, durante esse caminho, Ele não diz, e eu vou te livrar de todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas. Aliás, Ele colocou Josué no rabo de foguete. Até aqui Moisés tinha sofrido bastante com um povo bastante teimoso, murmurador, difícil de lidar. Aí chega Moisés na história e vai enfrentar o quê? Outros povos, guerra, lutas e dificuldades, perigo de morte, perigo real de morte. Rabo de foguete nos grandes. Qual é o conselho de Deus para Josué? Pega uma espada, treina bastante para que você lute mais e melhor.
Não crie grandes estratégias para que você seja assim um grande comandante desse povo. Não, Deus pega e olha para Josué e fala: vai ler a Bíblia. Lembra-se daquilo que eu deixei para Moisés e ele te passou, para que você esteja preparado, para que você se fortaleça, para que você tenha a coragem necessária. É necessário você ler Bíblia, é necessário você conhecer o seu Deus. Quem é o seu Deus? Se alguém te perguntar hoje, você sabe olhar nos olhos da pessoa e falar: meu Deus é o Todo-Poderoso, é o soberano Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que manda nas autoridades deste mundo. Não tem ninguém maior que Ele, não tem ninguém melhor que Ele. Ele é a perfeição em pessoa. E por incrível que pareça, mesmo Ele sendo tudo isso, Ele me ama, Ele me guarda, Ele me protege. Ele é o meu Deus e Ele está comigo todos os dias. É necessário conhecer o nosso Deus. Eu desconfio que muitos cristãos não conhecem o Deus que tem. Eu desconfio que muitos cristãos, quando perguntados quem é o seu Deus, ele fala: Deus é tudo para mim, porque ele não tem uma resposta. Ao mesmo tempo que Deus é tudo, ele não sabe dizer quem é Deus. Ao mesmo tempo que é tudo, é nada, porque ele não tem um relacionamento diário com o seu Deus. E é incrível, e é maravilhoso, é transformador experimentar Deus todos os dias. É transformador, transforma o nosso caráter, transforma quem somos, faz de nós homens e mulheres fortes e corajosos. Então a primeira motivação que vem, e eu trago para os irmãos, é essa vinda do próprio Deus, direcionada a Josué, mas a qual nós aprendemos muito com ela. A segunda vem do próprio Cristo, que eu separei. Então eu te convido a ir a João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. E já que o primeiro conselho que temos é meditar na palavra de Deus, a gente vai ler bastante nesse dia a palavra de Deus. João 16, 33. E aí vem Jesus. Jesus está a caminho da cruz, depois de discipular aqueles que viriam a ser os apóstolos, aqueles que eram seus discípulos. Ele ensinou eles, preparou eles, e agora vai dar uma palavra de incentivo para eles, uma palavra de motivação, para que eles continuem a caminhada, para que eles continuem direcionando aqueles que ainda viriam a crer em Cristo. E as seguintes palavras são usadas para motivar, para encorajar aqueles que são seus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz isso de uma forma tão clara, e nós prestamos tão pouca atenção a essas palavras, porque é muito direcionado, é muito específico a nós. Eu estou dizendo algo para vocês, eu estou dizendo que eu estou indo para o Pai, eu estou dizendo que vocês vão ficar aqui, eu estou dizendo que eu vou ir lá preparar morada para vocês, eu estou dizendo que vocês devem permanecer em mim, assim como eu permaneço no Pai. Eu estou dizendo que vocês têm que estar arraigados em mim para que me deem frutos. Eu estou dizendo tudo isso para que vocês tenham paz e tenham de bom ânimo. Sabe por quê? Porque nessa terra, neste mundo, vocês terão aflições. Deus, Jesus não está sugerindo talvez vocês passem por aflições. Está dizendo, vocês vão ter, vai acontecer, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, apesar das lutas e dificuldades, se alegrem. Apesar das lutas e dificuldades, fiquem felizes. Por que eu vou ficar feliz? Porque eu estou passando por luta e dificuldade? Não, porque Jesus venceu o maligno. A vitória já é dele, ele venceu o mundo. Eu me alegro por quê? Porque eu olho para Cristo e vejo a vitória dele ali na cruz, mas não apenas na cruz, eu vejo a vitória dele no sepulcro, porque o túmulo está vazio.
Eu não olho para as circunstâncias, eu não olho para as lutas, eu não olho para as aflições, eu olho mais uma vez para Cristo, para o Deus que eu tenho. Percebam que isso vai ser repetitivo. Constantemente você vai ter que olhar para Deus durante a sua vida. Constantemente você vai ter que focar em Deus no meio das lutas e dificuldades, ao invés de ficar focando no problema. Isso é claro, isso é óbvio. Nós temos a tendência, frágeis que somos, de olhar para o problema e imaginar que o problema é maior que Deus. Mas a fé traz à nossa mente, olhar para Cristo traz à nossa mente quem realmente é nosso Deus e qual é a grande conquista dele e o que nós também ganhamos com a conquista dele. E eu quero trazer então outro texto à tona. Esse texto está lá em Atos, capítulo 13, e aqui eu vou dar um resumo para vocês. Eu vou ler apenas o versículo 15, porque é Atos 13 inteiro. Então, para que possamos economizar um pouquinho de tempo, eu vou ler simplesmente o versículo de número 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer, estavam falando para Paulo e Barnabé: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento ou exortação, dependendo da sua versão, encorajamento para o povo, falem. Olharam para Paulo e Barnabé após o culto na sinagoga e disseram: vocês que estão aí, vocês dois, vocês que são visitantes, se vocês têm uma palavra de encorajamento, falem, podem dizer. Sabe o que Paulo foi dizer? Ele começou lá de Moisés. Olha, tem um Deus que libertou o povo da escravidão, tem um Deus que conduziu esse povo pelo deserto, tem um Deus que colocou reis para esse povo, para guiar esse povo, o rei Davi. E esse Deus enviou aquele que é o grande Salvador, Jesus Cristo, para salvar todos vocês. Vocês o crucificaram, vocês o pregaram numa cruz, vocês o mataram, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte, e aqueles que crerem nele têm a salvação. Qual é a grande palavra de encorajamento que Paulo e Barnabé vai dar? Aliás, Barnabé, filho da consolação, esse é o significado do nome, bom em consolar, como ele era, ele assina embaixo e atesta todas as palavras do apóstolo Paulo, reafirmando que a grande consolação, que a grande exortação, o grande encorajamento que deve brotar em nosso coração é a salvação por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Em outras palavras, nós precisamos chegar à maturidade. Chega de ser meninos espirituais, bebendo leite, homens e mulheres que parece que se converteram ontem e aí precisa do leitinho para se sentir animado, feliz, alegre. Chega disso. Ou a cruz basta para nós, ou a ressurreição basta para nós, ou não temos nada. Ou esses anos que nós temos passado dizendo eu sirvo a Jesus, está simplesmente debaixo de uma plataforma de benfeitorias e alegrias nessa vida. E aí quando tudo vai bem eu sirvo a Jesus, e quando tudo vai mal eu não sirvo. Ou passamos a olhar para a cruz de Cristo, ou passamos a olhar para a ressurreição de Cristo e nela encontrar o nosso conforto, ou nada encontraremos nessa vida. Nada será capaz de tirar o peso dos nossos ombros, porque o verdadeiro encorajamento brota no coração daqueles que olharam para Cristo e entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que se renderam totalmente ao Senhor, aqueles que olharam para as Escrituras Sagradas e descobriram que a Escritura atesta do nosso Senhor e Salvador Jesus. É justamente sobre Ele que ela fala, não é sobre nós. Não diz respeito àquilo que nós achamos ou àquilo que nós queremos receber. E aí nós chegamos a mais um texto consolador, aí em Atos mesmo, 14, 22. Atos 14, 22.
E vai dizer assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Palavras encorajadoras, palavras que trazem alento ao nosso coração, palavras que nos trazem paz, palavras que a maioria de nós risca da Bíblia, nem segue, nem dá atenção, porque é tão bombardeado com autoajuda, é tão bombardeado com teologia da prosperidade, é tão bombardeado com alegria somente nessa vida, que quando a Bíblia fala de tribulação, fala assim: Deus me livre e guarde. Eu passar por dificuldade? Cristo pode passar por uma cruz. Apóstolo Paulo deixa ele ser preso. Pedro, deixa ele ser preso e chicoteado, não tem problema. Tiago, deixa ele ser morto à espada. As lutas, deixa para eles, Deus. Eu quero ser como os apóstolos de Cristo, mas as lutas deixa para ele. Eu quero a parte boa, eu quero o glamour, eu quero as pessoas ao meu redor, eu quero gente aplaudindo. É incrível, irmãos. Não dá para ter o bônus sem ter o ônus. Porque a grande motivação que Paulo traz aos seus discípulos, àqueles que ele ensinava a palavra de Deus, é a seguinte: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não diz é necessário que sejamos ricos, como alguns acreditam. Não estou falando aqui que alguém não possa ser rico. O que eu estou dizendo é que se todo mundo for rico aqui, tem algo estranho. Se todo desejo do seu coração for olhar para Deus assim e falar: Deus é capaz de me dar riqueza. E se eu perguntasse aqui para cada um de vocês: você quer ser rico? Você ia dizer: eu quero. Eu acho que eu quero. Deus pode fazer? Ah, Deus pode, pastor. Eu acho até que Ele quer que eu seja rico. Inclusive eu ouvi outro dia um pastor falando que se eu der um sacrifício, Deus vai me tornar rico. Você já pensou se Deus fizesse todo mundo rico? O que seria o mundo? Aliás, você já leu a Bíblia? Você acha mesmo que ela foi escrita para te fazer rico? Você acha mesmo que Deus se preocupou em inspirar homens para que você ficasse rico? Deus não é um caixa de banco. Deus não é um banqueiro. Deus não é um youtuber que traz soluções milagrosas para o seu problema de pobreza. Não o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia não faz isso. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, o objetivo da Bíblia não é esse. Não é que você seja um homem rico, próspero e sem problemas e dificuldades. Em momento algum a Bíblia lhe promete isso. Aliás, se alguém se dizendo um servo do Senhor lhe disser isso, desconfie. Talvez ele esteja querendo dizer aquilo que você quer ouvir, justamente se aproveitando da sua cobiça, dos seus desejos. Porque como nós lemos agora há pouco em Romanos 13, seres humanos têm essa tendência a declinar para os seus desejos pessoais e colocar na boca de Deus os seus desejos pessoais. Mas aí vem esse Paulo nos encorajar, nos motivar, alegrar os nossos corações ao dizer: vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar por lutas, por dificuldades. Para alcançar o reino dos céus é assim, não tem um caminho largo. Jesus dizia que a porta era estreita, apertado o caminho que conduz à salvação. E é justamente isso que nós precisamos reconhecer, e é justamente para esse lado que nós precisamos olhar. Precisamos olhar para a Bíblia, é bem verdade. E quando eu olho para todos esses textos e olho para a realidade das igrejas, estou falando das igrejas, incluindo a nossa junto, a minha igreja, a igreja a qual eu sou membro, participante, a igreja a qual eu sou pastor, e eu olho para tudo isso e reconheço que nós não prestamos atenção na palavra de Deus, a grande maioria de nós.
a grande maioria dos membros das igrejas já passaram pela sua cabeça em desistir, já passaram pela sua cabeça em soltar o arado, já passaram pela sua mente em abandonar os trabalhos. Difícil demais ter que ir nos cultos, difícil demais ter que visitar, difícil demais ter que bater porta a porta, difícil demais ter que evangelizar, difícil demais ter que sair do meu sofá, difícil demais servir a Deus, difícil demais deixar as minhas paixões, os meus desejos, difícil demais mudar o meu caráter, difícil demais perdoar, difícil demais amar, difícil demais. Fácil mesmo me abandonar. Aí vem Jesus nos motiva novamente e diz: olha, aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que começou tem que continuar. Aquele que iniciou o trabalho tem que continuar a obra. Não é para começar e parar. E nós não prestamos atenção nas palavras de Jesus. Aliás, é uma das coisas que eu tento deixar bem claro quando nós levamos aqueles irmãos que querem ser batizados para a classe e ali nós vamos instruir eles. Eu tento dizer de forma mais clara possível de que servir a Deus não é coisa para alguém que não tenha personalidade, para alguém que desista no primeiro embate, na primeira dificuldade, porque as lutas vão vir mesmo, não tem jeito. Veio para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, diante das obras maravilhosas que ele fazia, alguns olharam para ele e falaram: não, isso é obra do diabo, não é obra de Deus. Nosso Senhor ouviu isso. Ele sentado com aqueles que tinham dificuldades nas suas vidas, pecadores, aqueles que tinham labutas e grandes embates nas suas vidas, ele sentado comendo com eles, teve que escutar: olha, ele senta com publicanos e pecadores. Se o nosso Deus ouviu isso, e nós? Eu quero ser como Cristo. Será que você quer ser mesmo como Cristo? Você já pensou na probabilidade de sofrimento ao servir Jesus? Na probabilidade de ter que abrir mão de tudo aquilo que você tem, na probabilidade de abrir mão de quem você é, seus egos, seus desejos, seus anseios. Já pensou nessa probabilidade, nessa possibilidade? Que é possível. É possível que Deus não diga para você: olha, abra mão de tudo que você tem e vá para uma determinada região pregar o Evangelho. É possível que Ele não faça isso, mas é possível que Ele faça. E aí, antes de pôr a mão no arado, antes de falar eu vou te servir, é bom você pensar a esse respeito. É bom você pensar quem é realmente o seu Deus e aquilo que Ele te pede. Porque Jesus não é alguém que pede pouco, Ele pede tudo ou nada. Ele não pede 99% da sua vida, é 100%. Ou você se entrega a Cristo ou você não se entrega. Não tem meio termo, não tem plano B. A caminhada cristã é isso. E quando eu olho para esses textos, quando eu olho para a nossa realidade, muitas vezes eu me entristeço. Muitas vezes eu me entristeço, porque eu desejaria ter no Brasil, ter na cidade de Limeira, uma igreja madura, uma igreja amadurecida, uma igreja capaz de fazer toque-toque nas portas do inferno e Satanás tremer, porque servos de Cristo estão dentro da cidade de Limeira. Mas aí a gente convida as igrejas para participar dos cultos e os membros não aparecem. A gente disponibiliza tempo, recurso, possibilidade de ter um curso no lar, um culto, uma mensagem, um ensino no lar, e os lares não se abrem. A gente possibilita uma aula de ensino da palavra de Deus, a escola bíblica dominical, e as pessoas escolhem ficar dormindo.
As pessoas escolhem assistir o futebol. As pessoas escolhem assistir, nem sei se passa Faustão ainda. As pessoas escolhem assistir Faustão, Fantástico. As pessoas escolhem outras coisas, menos estar com Deus, menos estar próximo de Deus. E aí vem a luta, a dificuldade, vem a tribulação, vem o mar, a tormenta, com toda a sua força. E aí nessa hora a pessoa lembra de Deus. Na hora da enfermidade, na hora que a morte bate as portas, na hora da luta, aí a pessoa lembra de Deus. Usa esse período da vida dela para chegar para Deus na maior cara de pau e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, porque o Senhor tem poder para resolver o meu problema. Sabe o que é mais incrível nessa história? Que Deus vai lá e resolve. E aí depois de 3 meses eu vejo essa mesma pessoa se afastar de Deus. Eu vejo essa mesma pessoa, você chamar ela: vem para o culto, vem cultuar, vem adorar. Ela fala: eu estou cansado demais. Sabe aquele emprego que eu estava pedindo? Deus me deu, e aí eu estou cansado agora. Sabe aquela luta que eu estava passando no meu lar com a minha esposa? Eu não estou mais passando, então agora eu vou passear com a minha esposa, eu vou no shopping com ela, não vou mais no culto. Pasmem vocês que a tribulação a hora volta, a luta bate na porta, e Deus pode livrar e pode não livrar, cabe a Deus isso. Ele é o Senhor, não nós. Ele é soberano, não nós. A nós cabe a confiança de que Ele está conosco, mesmo em meio às lutas. E aí esse desânimo às vezes invade o meu coração, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de olhar para a igreja de Cristo, e essa igreja que era para ser forte, pulsante, viva, eficaz, essa igreja transformadora, onde quer que ponhasse o pé assim, as hostes do inferno iriam correr. Eu vejo Satanás caminhando no meio das igrejas e olhando para o lado e falando: aquele ali está morto, aquele ali não faz nada, aquele ali não, perigo daquele ali. Eu imagino os demônios falando para o diabo maiores, falando: vamos destruir a vida aqui. Não, aquele já está destruído. Você não entendeu? Ele só senta no banco da igreja, nunca foi transformado, nunca perdoou ninguém, nunca amou ninguém. A vida dele é aquilo ali mesmo, ele senta no banco. Cristo falou, pediu para ele carregar a cruz dele dia após dia, mas ele não quer. Então deixa ele quietinho, deixa ele na dele, não gera perigo, não tem transformação na vida dele, as pessoas ao redor não são transformadas de acordo com a vida que ele segue. Está entregue. Eu vejo textos como esses que acabamos de ler e eu fico pasmo como no nosso Brasil cresce tanto uma porcaria chamada como teologia da prosperidade. É avassalador a destruição que isso vem causando. Mas mais que isso, eu fico abobalhado, bestificado ao ver alguém que está em uma igreja, que prega a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, que canta hinos, que exaltam Jesus Cristo, ir também para esses meios. Eu fico abobalhado com isso, bestificado. Como alguém troca a palavra de Deus por aquilo que ele simplesmente deseja ouvir? Troca pelo seu próprio desejo, é bem verdade. Como alguém faz isso? E eu me lembro de Samuel, quando Deus falou para Samuel: Samuel, não se entristeça com o povo, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Não é você, Samuel, não é a sua mensagem. Eles querem um rei, é porque eles não querem me ter como rei da vida deles. Eles estão pedindo para um rei como as outras nações têm um rei, mas é porque no fundo eles não querem que eu seja o rei deles. Isso me causa uma grande tristeza no coração. Mas a contrapartida
me traz alegria, me traz renovo, me traz satisfação, porque a contrapartida vem de Deus, e a contrapartida de Deus é justamente um Deus que não tira a sua mão, é um Deus que não recolhe o seu braço, é um Deus que está de braço estendido para resgatar quem está perdido, para transformar a vida daqueles que precisam ser transformados, para moldar o caráter daqueles que precisam ser transformados, moldados e se entregam totalmente e mergulham profundamente na palavra de Deus e mergulham profundamente em Cristo. E aí começam a ser semelhantes a Cristo, ao ponto de olharem para o espelho e dizer: eu nem me reconheço quem eu era e quem eu sou hoje. Isso é fantástico, o que Cristo faz, o que Cristo produz. Irmãos, a grande motivação que deve habitar em nossos corações, a grande exortação que deve invadir a nossa vida, é que o Senhor, o nosso Deus, o soberano Criador dos céus e da terra, nos ama. Que esse Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus não foi vencido pela morte, Ele se entregou à morte para nos dar vida. Ele não foi obrigado. Ele diz que a vida dele Ele dá. Ninguém o obriga, Ele dá a vida por nós. E Ele entrega a sua vida, mas Ele não permanece morto. Não faz sentido olharmos hoje para um crucifixo com Cristo pregado, porque Ele não está morto. Nosso Deus vive. Não faz sentido nenhum adorarmos um crucifixo com Cristo pregado nele, com a imagem pregada nele, que o nosso Cristo não está morto, não está pregado. Ele ressuscitou, Ele vive. Ele é um Deus de vivos, não de mortos. Esse é o Deus a quem servimos. E se isso não for o bastante para encorajar as nossas vidas, nada mais o fará. Porque se a sua coragem de estar com Deus está baseada no que Ele pode te dar, você vai fugir no dia que você não tiver as coisas que você quer. Se a sua coragem de estar com Deus está baseada na sua saúde, você vai fugir no dia que você não tiver saúde. Se o seu desejo por servir a Cristo for simplesmente fugir do inferno, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque se não houvesse inferno, então você não serviria a Deus. Você tem medo do inferno, não amor, não obediência, não satisfação no Senhor da sua vida. Isso é totalmente diferente. O meu encorajamento, eu repito as palavras de Paulo: vocês vão ter problema na vida. Aliás, eu tenho uma certeza, ou duas, que se você não morrer, Jesus vai voltar e você vai ser transformado. Mas há uma grande chance de nós morrermos. Há uma grande chance de nós conhecermos a morte. Há uma grande chance disso acontecer. Eu ouvi certa vez que a única certeza que temos na vida é que a morte chega para todos. Pode ser que não, pode ser que Cristo venha antes, mas se Cristo não voltar, essa afirmativa se torna verdadeira, e aí a morte chega para todos. Então, nós sabendo que uma hora a morte chega, que uma hora eu vou participar de um momento especial da sua vida, velando você, espero que você vá primeiro e eu depois, velando você, dizendo a outras pessoas que estão em volta do seu caixão, que você serviu a Deus, que você amou a Jesus Cristo, que você foi um homem que transformou a realidade ao seu redor, que você foi uma mulher que amou as pessoas que estavam ao seu redor, que você foi uma mulher que perdoou quando necessário, que ajudou o enfermo, que ajudou o necessitado quando necessário. Quando eu estiver dizendo essas palavras, espero que elas sejam verdades. Espero que naquele momento as pessoas olhem e digam: realmente, essa pessoa fez diferença na minha vida. Ela era um servo de Deus, ela era uma serva de Deus. A minha vida foi transformada pelo testemunho de vida dessa pessoa. Espero que isso aconteça, meus irmãos. Espero que isso aconteça nas nossas vidas. E aí o texto vai continuar, do versículo 3 até o versículo 6,
com um monte de nomes e relatando as viagens de Paulo, não é isso? Para nos lembrar, para enfatizar que a obra de Deus não é feita sozinha. Não tem estrela, não tem estrelismo, não tem coadjuvante nem ator principal na obra de Deus. Quando você olha para esses nomes fortes, lá estava Tito, lá estava Timóteo, alguns nomes até difíceis de se pronunciar, lá estava Sópatro, lá estava Aristarco II, todos cooperadores com Paulo para que a obra de Deus avançasse. Aí eu chamo a sua atenção, não para que você dê um nome desse a seu filho, coitado dele, ele não merece, mas eu chamo a sua atenção para o fato de que a obra de Deus não é feita sozinha. A obra de Deus precisa de mais pessoas. A obra de Deus precisa realmente que você, que é servo de Cristo, você que é cristão, se empenhe nela. E aí eu chamo a sua atenção para um outro encorajamento, para o encorajamento que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Amém? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Note você a palavra encorajar. Encorajar-nos uns aos outros, ou exortar em algumas versões. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, se a obra de Deus não é feita sozinho, se a obra de Deus não é só o pastor, não é só o líder de louvor, não é só o tesoureiro, não é só a faxineira, não é só o recepcionista. Se a obra de Deus é o corpo, e nós somos esse corpo, carecemos de nos reunir, carecemos de nos encorajar uns aos outros. Nós, quanto seres humanos, somos seres sociais, precisamos um do outro. E aí vem uma pandemia, e aí vem uma obra assim muito doida, que vem no mundo e vem trazendo morte, vem trazendo lutas e dificuldades, e aí as igrejas se reúnem. E a decisão mais rápida a ser tomada na vida de muitas igrejas: vamos fechar. Não foi vamos pensar a respeito. Não foi vamos pensar primeiro em como fazer para que todos nós possamos ter e receber a palavra de Deus. A palavra de ordem é: vamos fechar ou não? E a decisão é rápida, e a decisão é tomada às pressas, porque afinal nós temos que proteger aquilo que é mais importante em nossas vidas, a nossa própria vida. O mais importante na minha vida não é o Evangelho, é a minha própria vida. O mais importante na minha vida não é o reino de Deus, é a minha própria vida. E Deus nos prova isso por A mais B, mandando uma pandemia. E pasmem vocês, se ao invés de uma pandemia está vindo um decreto do governo para que as igrejas se fechem, eu não me assustaria se todas as igrejas se fechassem. Não seria uma novidade, porque já passamos por isso. Nós podemos dizer, passamos por isso. Nós experimentamos isso. O primeiro passo, a primeira regressão nossa já foi dada. Nós fechamos uma vez. Espero que isso nunca mais aconteça. Espero que isso nunca mais aconteça no nosso coração. A aceitação de um fechamento. Pastor, nós somos igreja em qualquer lugar. Não precisamos estar reunidos, nós não precisamos estar num templo, num salão. Isso é a palavra sua ou a palavra da Bíblia?
Se é você que está dizendo ou é a Bíblia que está dizendo? Porque eu reconheço dentro da Bíblia Jesus reunido com as pessoas, ensinando a chegada do reino de Deus, ensinando a necessidade de arrependimento. E ele fazia isso com pessoas ao seu redor. Ele não fazia isso distante das pessoas. Eu reconheço um Jesus na Bíblia indo ao templo e brigando com aqueles que faziam do templo um local de vendas, um local de extorsão, dizendo: essa é a casa de meu pai, é a casa de oração. Isso não é covil de salteadores. Eu reconheço Jesus se reunindo com seus discípulos para tomar a ceia, para partir o pão. Eu reconheço Jesus mandando os seus discípulos continuarem juntos até que Ele venha e até que o Espírito Santo desça sobre aqueles que são seus discípulos. E assim aconteceu. E a semelhança do seu mestre, os apóstolos continuaram fazendo o mesmo, se reunindo de casa em casa, de lar em lar, no templo, indo à sinagoga, se ajuntando e pronunciando a vontade de Deus. Não há espaço para essa ideia medíocre, sem nenhuma base bíblica, de que nós podemos ser igreja sem estarmos reunidos. Não existe igreja de um só. Não existe corpo onde nós podemos separar o dedo e deixar ele de lado. Ele vai apodrecer e morrer. E normalmente é isso que acontece. As pessoas se afastam da igreja, ficam podres e morrem. A sua fé morre. Então eu quero te encorajar a se voltar realmente para o que diz a palavra de Deus. Não faça como alguns que têm feito, se afastado. Pelo contrário, venha, faça parte, se alegre, passe pelas tribulações, passe pelas tristezas, passe pelas dificuldades, mas continue olhando para Jesus Cristo. Não afaste os seus olhos de Jesus, da obra redentora de Cristo, aquilo que só Ele pôde fazer e Ele fez. Não é uma promessa vazia, é uma realidade para nós, para todo aquele que nele crê. Eu termino então com a leitura bastante conhecida, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 29. Antes de finalizar, eu quero falar de uma outra mediocridade do nosso tempo, bem rápida. Vocês vão reconhecer ela muito rápida, porque nós vivemos isso. E eu seria hipócrita se eu não falasse dessas coisas também, ou pelo menos se eu trouxesse à mente. Nós temos a disponibilidade de tempo para fazer muitas coisas. Muitas. Ir ao mercado, fazer passeios em shoppings, assistir 90 minutos de futebol, pedindo a Deus que caia uma prorrogação e ainda vá para os pênaltis, para ter mais tempo assistindo futebol, assistir a série do Netflix, o filme de 3 horas. E quando se fala de 1h30 de culto, tem gente que chega na igreja olhando para o relógio, pedindo a Deus para acabar. Mas sabe por que faz isso? Porque está cansado, está destruído, está arrasado. Mas não é cansado do trabalho, é porque passou o domingo inteiro assistindo televisão. Podia ter dormido na volta do dia, podia ter tirado 2 horinhas e descansado, podia, mas não faz, porque a televisão não deixa, o Netflix não deixa, o futebol não deixa. Podia ter se preparado para o culto, podia ter ouvido um louvor antes de vir para o culto, mas estava ouvindo Faustão, estava na internet vendo luta livre, vendo pegadinha, alguns até cometendo pecados que nem carece falar. Aí vem para o culto e fala assim: nossa, Deus não falou comigo, eu não senti aquele arrepio na espinha. Culpa do pastor, culpa da equipe de louvor, culpa sua que você não se prepara para vir para o culto. Você se acostumou tanto com Deus que você trata Ele como um Zé Ninguém.
se acostumou tanto com o culto, se acostumou tanto que a igreja vai estar lá sempre disponível, que você trata esse momento como um nada. Eu quero te encorajar a tratar esse momento de maneira mais especial na sua vida. Existem páginas na nossa vida que a gente precisa virar, e uma das páginas se chama mediocridade. A gente precisa virar essa página, e a gente precisa amadurecer e ir além, porque nós confiamos em um Deus que é totalmente amoroso, um Deus que é totalmente resgatador, que é salvador. E esse Deus nos garante isso na palavra dele. E essas palavras eu leio não para que você se escolhe nela e faça de qualquer jeito, mas que você tenha plena confiança no Deus que você serve. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o porvir, nem quaisquer outros poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O grande encorajamento para as nossas vidas nessa noite não são palavras como tudo vai dar certo, não são palavras de que não se preocupe, amanhã a tribulação vai acabar, não se preocupe, a dor vai passar. Não são essas as palavras. O grande encorajamento é: olhe para Cristo, para o seu amor. Não tem tribulação, não tem profundidade, não tem espada, não tem fome, não tem morte que apague o amor de Cristo, o amor que Ele tem por você. Esse amor é maior do que tudo, e Ele é o bastante para lhe manter de pé, e Ele é o bastante para lhe dar força, para lhe dar coragem para continuar. Se passar por acaso pela sua cabeça que Ele não é o bastante, reveja se você realmente está servindo ao Deus da Bíblia, se você está servindo realmente Jesus Cristo, porque o nosso Senhor, Ele é um Deus que se fez carne, que se fez servo e que morreu para que muitos tenham a salvação. Ele não é o Deus que se fez carne e teve todas as regalias na terra, e teve tudo do bom e do melhor, e nasceu num palácio. Nosso Deus é aquele que nasceu na manjedoura, junto com os animais. Mas em tudo, absolutamente tudo, Ele fez a vontade do Pai. Essa é a semelhança que temos que ter. Esse é o objetivo: ser como Cristo, e não ser como o mundo diz que temos que ser. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida,
que Cristo seja o bastante na sua vida, porque se Ele não for, nada o será. Que Ele preencha cada espaço vazio no seu coração, que cada brecha, cada fissura no seu coração seja preenchida pelo amor de Cristo, a fim de que nada, ninguém tenha qualquer tipo de vitória sobre a sua fé, que ela permaneça firme até o final de seus dias. E aí lá no final, espero que seja lá na frente ainda, se porventura Cristo não chegar antes, você possa dizer, ou eu possa dizer: esse aqui acabou a carreira, ele lutou o bom combate e ele guardou a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, primeiramente eu quero te rogar, Pai, que os homens e mulheres esparramados em todas as igrejas do mundo comecem a se preparar para ter um encontro contigo, nos domingos, de manhã, à noite, nas quartas-feiras, nos dias de seus cultos específicos, caso sejam dias diferentes destes. Comecem a se preparar para ouvir a tua voz. Comecem a se preparar para falar a tua mensagem, para ser bons testemunhos de quem o Senhor é. Que os homens e mulheres cristãos do nosso tempo, da nossa época, parem com essa falácia de dizer eu quero ser como Pedro, Paulo, João, e comecem a viver realmente como eles. Eu sei que nós nunca seremos como eles, guardadas as proporções, mas eu sei que a nossa dedicação pode ser maior e melhor. Eu sei que o Senhor nos deu os dons e talentos. Eu sei que essa igreja pode fazer muito mais, muito mais. Eu sei também que aquilo que o Senhor tem fornecido para essa igreja como sustento é para ser usado na sua obra, e podemos fazer muito mais com os recursos que o Senhor nos dá também. Dá-nos um coração inteiramente entregue à sua obra e confiantes no Senhor. Em nome de Jesus, perdão, Pai. Perdão pela maneira com qual conduzimos o fechamento dessa igreja durante essa chamada pandemia. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, traz o seu perdão. Fecha esse buraco no meu peito. Em nome de Jesus, Pai, independente do motivo, independente do que aconteça, que no nosso coração brote a certeza de que a sua igreja faz diferença nesse mundo, de que cada homem e mulher convertido é importante, porque muitos estão morrendo, é verdade, mas morrem conhecendo a Cristo. Outros morrem indo ao inferno, porque nós nos calamos, nós nos fechamos, nós não temos feito tudo o que podemos para que a tua mensagem chegue nos corações. É ridículo, Pai. É ridículo. O Senhor nos dá tanto, nós darmos tão pouco a Ti. Temos a convicção de que não é por obras, mas eu tenho tido a nítida visão de que estamos acomodados também. Desperta-nos,
Desperta-nos para um novo tempo, desperta-nos para um momento de intimidade contigo, desperta-nos para uma nova página de nossa vida, uma nova página de nossa igreja, um momento de maturidade, um momento onde cada homem e mulher aqui presente não vai olhar para a igreja como um local onde ele tenha que receber, mas que olhe para a igreja para um local onde ele tenha que dar, se doar, se dedicar, se entregar, que olhe para a sua própria casa como uma agência de Deus, um local onde deve ser pregado o Evangelho, pregada a palavra. A começar de mim, cria um coração desejoso por ter cultos nos lares, cultos nas nossas casas, para que os nossos vizinhos, os nossos amigos ouçam o Evangelho. A começar de mim, Pai, traz um coração desejoso por evangelizar, por gritar bem alto que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, encoraja a nossa igreja e tira esse desejo mesquinho e podre de receber vida somente nessa vida, esse desejo podre de ter tesouros aqui na terra. O Senhor nos orientou a ter tesouros no céu. É lá que a ferrugem não corrói, é lá que a traça não consome, é lá no céu. O Senhor Jesus nos deu exemplo, Pai. Nós fechamos os olhos para Jesus, temos olhado simplesmente para aquilo que queremos. Em nome de Jesus Cristo, traz maturidade à sua igreja, que as palavras, o encorajamento revelado nas Escrituras esteja nas nossas mentes e em nossos corações, para que, com a consolação a qual nós fomos consolados, possamos consolar outros também, para que o Evangelho ao qual nós recebemos seja recebido por outros também, para que a certeza da salvação que temos seja tida por outros também, para que a confiança, a esperança, a fé que brotou em nós brote em outros corações. Em nome de Jesus, faz essa obra em nós. Em nome de Jesus oramos, agradecemos. Amém e amém.